Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado, nós queremos nos colocar diante de nosso Senhor para escutarmos a sua palavra, entrarmos em comunhão com Ele, neste sentido mais profundo de permitir que a sua verdade penetre as nossas consciências, forge o nosso ser, o nosso pensar, o nosso agir. Nós estamos na memória de Barnabé, São Barnabé, apóstolo, né? E nós vamos tomar então como leitura aquela dos Atos dos Apóstolos, que fala justamente do próprio Barnabé, da sua missão junto com os demais apóstolos, então com Paulo sobretudo, né? Mas com seu envolvimento ali nos primórdios da igreja. Então a leitura de hoje era um pouquinho picadinha, são duas partes distintas. Nós temos dos Atos dos Apóstolos no capítulo 11, versículos 21b a 26, e no capítulo 13, versículos de 1 a 3. Então, Atos dos Apóstolos 11, 21b, ou seja, a segunda parte do versículo, até o versículo 23, e capítulo 13, versículos 1 a 3. Invoquemos o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, e impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e deixaram-nos partir. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, amados irmãos e irmãs, consideremos um pouco aqui essa figura importante dos primórdios da igreja. Ele foi, então, um dos grandes responsáveis pelo engajamento de Paulo no serviço missionário, né, dos primórdios da igreja, trazendo, então, primeiramente a Antioquia, né, fizeram, vamos dizer assim, uma boa e importante parceria. Esta figura, né, então, dos primórdios da igreja, Barnabé, e iluminada por essa leitura, nos ajuda a perceber o que é necessário para que alguém possa ser, vamos dizer assim, útil para os projetos de Deus. Porque, em primeiro lugar, nós não deveríamos atrapalhá-los, mas isso é muito pouco, não atrapalhar os planos de Deus. Nós precisamos ainda ser úteis, ou seja, contribuir, estar realmente a serviço de Deus. E o São Lucas, falando de Barnabé, ele coloca algumas características muito importantes, né? Ele é capaz de ver a graça que Deus havia concedido, né? Se alegrar com ela e exortar a perseverança.
Depois nós vemos que São Lucas faz um elogio muito bonito, diz: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vejam, amados irmãos e irmãs, essas características elas são indispensáveis, né? Como podem as pessoas que nos veem dentro ou fora da igreja, né, que convivem conosco, ou com, sei lá, com quem trabalhamos, ou mesmo em casa, né? Como podem as pessoas nos verem e não serem capazes de dizer que somos homens e mulheres de fé? Que fé é essa? Que não aparece, que não se traduz, que é escondida? Que sentido tem? Eu tenho insistido muito nessa ideia, e isso é bem importante. Se a nossa fé não nos faz pensar como quem acredita, não nos faz agir como quem acredita, não nos faz viver como quem acredita, decidir como quem acredita. Sejamos mais concretos ainda, não nos faz usar o celular como quem acredita, portanto, com ideias concretas, nos afastando daquilo que não é conveniente, não nos faça trabalhar como quem acredita, ou seja, não sendo escravo do trabalho, não nos faça nos divertir e descansar como quem acredita, ou seja, né, colocando limite nas coisas e evitando, ou seja, rejeitando de todo aquelas diversões que fazem mal à nossa alma. Enfim, aqui só para sermos um pouco mais concretos e objetivos. Se a minha fé não me faz rezar como quem acredita, me relacionar com Deus como quem acredita, no final das contas eu posso dizer que tenho fé? Vai ser aquela ideia, infelizmente, absurda, né? Ou felizmente, porque é verdade, de aquele que diz que acredita, mas não pratica. Então, isso não tem lógica, né? Então, vejam bem, amados irmãos e irmãs, é importante que nós compreendamos que ou essas coisas, ou a fé, porque está presente, se traduz, né, na vida, nas coisas da vida, ou ela se esvazia e acaba sendo inexistente. E é isso que nós vemos em Barnabé, né? E esse ímpeto, esse impulso da graça de Deus que é acolhida e que é cultivada, né? Que justamente ele é cheio do Espírito Santo. Nós celebrávamos no domingo passado Pentecostes, o que faz o Espírito Santo naquele que se deixa encher e preencher por ele, né? E que vive intensamente essa relação com esse que é o doce hóspede da nossa alma, com este que é o amor de Deus em nós. O que faz o Espírito Santo? E vejam que é justamente porque Barnabé tem essas disposições, essas características, essas qualidades, é que ele, com Saulo, aqueles que viviam e trabalhavam em Antioquia na evangelização, eles fazem com que as pessoas descubram Cristo neles. Primeira vez que são chamados cristãos. O que viram em Barnabé, o que viram em Saulo, o que viram nesses outros, Lúcio, Manaém, o que viram neles? Viram Cristo. E por isso identificaram Cristo. E por isso abraçaram a fé no Cristo. Porque encontraram verdadeiros outros Cristos, imagens do Cristo. Então, o que é a nossa vida cristã? Como a temos vivido? De que maneira temos cultivado a nossa fé? E de que maneira temos permitido que ela se traduza em apostolado e missão? Pensemos bem e reflitamos diante de nosso Senhor com sinceridade de coração, sejamos honestos conosco mesmos e permitamos que a intercessão de Barnabé e a vida dele nos inquiete um pouquinho mais e nos chame a dar alguns passos no caminho da conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queremos passar, como de costume, no sábado para os nossos avisos. Em primeiro lugar, recordar todos os ministros, que nós temos a formação dos ministros extraordinários da comunhão eucarística no nosso Salão São José, às 19h30. Lembrar também que nós estamos lendo a instrução geral do missal, justamente porque é importante que nós aprendamos a liturgia da igreja e não das ideias que a gente possa ter criado ou acolhido de outros, né?
sempre tenho dito, não é a liturgia, não é a missa do Padre Lucas que nós temos que celebrar, mas é sempre a missa da igreja, né? E por isso, então, nós estamos nesse esforço de beber diretamente da fonte, né? Ali na instrução do missal, nós temos, assim, o sentido, a orientação da igreja acerca da celebração da missa, do sentido de cada coisa, o lugar, etc. Né? Então, para a gente também amadurecer no conhecimento que sustenta o nosso serviço, que não nos deixa ficar à mercê de outras coisas. Né? Bom, no dia 16, quinta-feira, nós temos uma solenidade, dia de preceito, Corpus Christi. É o dia em que a igreja nos convida a fazer testemunho público da presença real de Jesus na Eucaristia. Se nós amamos nosso Senhor e sabemos o que é a sua presença real e viva na Eucaristia, e temos a oportunidade de gritar isso aqui na nossa cidade, sim, num lugar onde vêm tantos turistas, onde acontecem tantas coisas, onde vêm pessoas de tantos lugares diferentes, sim, aqui nós somos convidados a fazer com que nosso Senhor dê os seus passos nos nossos pés e seja apresentado como amor de nossas almas e de nossos corações, como sentido de nossas vidas. Então, sim, nós somos convidados a levá-lo pelas ruas, poucas, sim, é verdade, né? Mas pelas ruas de nossa cidade e a mostrar com a nossa presença, com a nossa oração, com os nossos tapetes, que realmente nós amamos nosso Senhor e queremos dar a nossa vida por Ele, porque Ele é a nossa vida, Ele é tudo para nós. Então, vejamos bem, amados irmãos e irmãs, esse testemunho é importantíssimo e eu diria mais do que nunca, hoje, necessário. As pessoas carentes de esperança, carentes de sentido na vida, têm aqui no Senhor a resposta para tudo isso. Não a resposta que querem, mas a resposta que precisam. Então, é o dia de nos unirmos todos. A procissão é uma só. Temos a missa, depois a procissão às 15 horas na quinta-feira. Então, mesmo que você vá na missa em outras comunidades, venha para o final da missa das 15 e façamos juntos a nossa procissão. É o convite que eu tenho a fazer. Não deixemos que Nosso Senhor caminhe com meia dúzia de gato pingado aqui. Não importa o número de pessoas, o que eu quero dizer é que nós precisamos estar. Forem 50, forem 20, foram 200, não importa. Mas que nós não fiquemos para trás, por quê? Porque é o dia de nós mostrarmos esse amor para as pessoas da nossa cidade. Então, temos às 15 horas a missa com a procissão. Além desta missa, nós vamos ter às 7 da manhã, pensando justamente que sendo preceito, então, precisamos fazer todo o esforço para irmos, né? É dia de irmos à missa, não podemos deixar de ir à missa, então temos que ver aí como é que a gente vai fazer, tá? 7 da manhã, 15 horas e 18h30 na matriz. 7 da manhã e 18h30 são os nossos horários normais, das 15, essa missa a mais para fazermos a procissão também. À noite temos a adoração após a missa das 18h30, também como de costume. Para ajudar aqui as pessoas, inclusive de mais idade, enfim, que tenham mais dificuldades, nós também vamos colocar a missa nas principais capelas, nas maiores, né? A Piratini, a Floresta e a Avenida Central. Nessas 3 capelas teremos a missa às 9 horas da manhã. Quero avisar-lhes ainda, comunicar-lhes da catequese de adultos, então nós estamos com as inscrições abertas, aqueles que saibam, né, de pessoas que não tenham feito a primeira Eucaristia ou a Crisma quando pequenos, nós temos uma caminhada específica para os adultos, que tem sido muito frutuosa, inclusive neste último ano, e queremos convidá-los a entrarem conosco, trilharem esse caminho, né? Então, interessados, entrem em contato conosco e a gente dá as orientações e os encaminhamentos. No dia 3 de julho temos o almoço da festa de São Pedro, então o convite a participarmos da missa e também procurarmos os cartões para o almoço, temos aqui na Secretaria da Paróquia, como também com os festeiros ao custo de R$60. Temos um cardápio variado com sopa, massa, salada, maionese,
carnes e assim por diante, né? Então o convite, sobretudo, e mais, né, o mais importante é justamente confraternizarmos. A ajuda a nossa comunidade se dá também pela ação entre amigos, em que temos aí 8 prêmios, entre eles o primeiro, o Fusca, um Fusca Azul, né, 79, então o convite a ajudarmos comprando ou vendendo, inclusive a rifa, né, melhor, ação entre amigos, é a forma de nós contribuirmos com a matriz, com a paróquia como um todo, melhor dizendo, porque é aí que ela vai poder dar suporte às demais comunidades, pastorais, movimentos, aqui na nossa paróquia e assim por diante. Então, não deixe de fazê-lo. Nós fizemos menos números para não ficar tão pesado, o custo ficou um pouco mais elevado, né? Mas a gente espera que o engajamento de todos possa nos proporcionar um resultado que justamente nos deixe contribuir com todos os que precisam desse suporte da paróquia. Muito bem, então vamos agora rezar pelos nossos irmãos que estão de aniversário, pelos que celebram também a vida matrimonial nesse dia, confiando-os especialmente à Virgem Maria, unindo-nos em oração de louvor e ação de graças pela vida e pela família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.